Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Hoje é sexta-feira, dia 4 de novembro, e nós estamos aqui para finalizar mais uma lição da Escola Sabatina, a lição que teve como título Ele Morreu por Nós. Então, esse foi o tema que nós estudamos essa semana, e agora, na parte do fechamento, nós temos aqui o estudo adicional. Mas antes, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente para que Ele venha nos ensinar através da palavra dele aquilo que Ele deixou escrito, revelado para nós? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Senhor, só pelo fato de estarmos vivos, isso já mostra o Teu grande amor por nós, porque o Senhor, através de Cristo, pagou o preço pelos nossos pecados. Senhor, nós te agradecemos porque o dom da vida, ele nos é concedido hoje, mas o Senhor também nos promete a vida eterna em Cristo Jesus e que hoje nós possamos nos reconciliar contigo, que nós possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, que o Senhor opere em nós o querer e o efetuar segundo a tua boa e santa vontade e que o teu Espírito Santo venha para lavar os nossos corações e para nos instruir na tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e também nos instrui nesse momento. Dá-nos força para esse dia que para nós é desconhecido. O Senhor conhece as nossas ansiedades, as nossas necessidades, aquelas que nós já sabemos e aquelas que ainda nem sabemos, mas gostaríamos de confiar a nossa vida nas tuas mãos. Tudo isso nós fazemos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a nossa lição começa com algumas recomendações de leitura. São textos de Ellen G. White e o primeiro deles está no livro O Desejado de Todas as Nações. O capítulo ele se chama Angústia no Getsemane. As páginas aqui estão de 550 a 559. Eu olhei na minha versão que eu tenho aqui, é o capítulo 74, se vocês quiserem procurar. Depois, no mesmo livro ainda, página 596 até a página 609. É um capítulo intitulado A Glória do Calvário. E por fim temos o livro Caminho a Cristo, da página 20 até a 32. É um capítulo intitulado Mudança de Rumo. É o capítulo 3, tá bom? Então, que vocês possam ler aí, tá joia? Esses textos, é uma recomendação de leitura, eles vão passar pelos temas que nós estudamos ao longo dessa semana. Bom, partindo aqui para os comentários da lição, temos um texto de Ellen G. White também, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, que diz o seguinte para nós: Vi que todo o céu está interessado em nossa salvação, e seremos nós indiferentes? Seremos descuidados como se fosse coisa de pouca importância estarmos salvos ou perdidos? Menosprezaremos o sacrifício feito por nós? Alguns têm agido assim, têm brincado com a misericórdia que lhes é oferecida, e o desagrado de Deus está sobre eles. O Espírito de Deus não será para sempre ofendido. Ele se retirará caso seja ofendido por um pouco mais de tempo. Depois de ter sido feito tudo quanto Deus podia fazer para salvar os seres humanos, caso eles mostrem por sua vida que menosprezaram a oferecida misericórdia de Jesus, a morte será a parte deles e o elevado preço a ser pago. Será uma terrível morte, pois terão de sofrer a angústia sentida por Cristo na cruz, a fim de adquirir para eles a redenção que recusaram. E compreenderão então o que perderam, a vida eterna, a herança imortal. O grande sacrifício feito para salvar vidas humanas mostra-nos o valor delas. Uma vez perdida a preciosa vida, estará perdida para sempre. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que nós não menosprezemos a misericórdia de Deus, que não menosprezemos o sacrifício de Cristo, a graça de Deus estendida a nós hoje,
que possamos nos arrepender e que possamos aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Queridos, também temos uma lição importante aqui e vale a pena ressaltar isso diante do contexto que nós estamos estudando. Aqui, quando se fala que nós perderemos a vida eterna e que sentiremos a angústia por isso, nós sentiremos essa angústia antes de recebermos a condenação eterna ou a morte eterna. Não haverá sofrimento eterno, querido irmão, querida irmã, como muitos acreditam. As pessoas queimando para sempre. Nós já estudamos sobre isso. Depois que nós morremos, não há consciência mais. Mas antes de morrermos, então, poderemos ter essa angústia se nós desprezarmos o sacrifício de Cristo e a misericórdia de Deus. Eu não desejo isso para ninguém, querido irmão, querida irmã. Tá bom? Portanto, eu exorto em nome de Jesus a cada um de vocês e a mim também, para que nós aceitemos o sacrifício de Cristo, aceitemos a graça que nos foi oferecida. E agora, para finalizar a lição, temos algumas perguntas para consideração. Primeira pergunta. Leia Hebreus capítulo 10, verso 4. Como as pessoas eram salvas nos tempos do Antigo Testamento? Então vamos lá. Como que vocês acham, queridos irmãos e queridas irmãs, que elas eram salvas? Vamos ler aqui o que está escrito. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Ué, mas aquelas pessoas elas não sacrificavam os animais e com isso seus pecados eram retirados ali? Veja só o comentário que a lição da Escola Sabatina traz e eu achei muito interessante. A analogia de um cartão de crédito que você usa para fazer pagamentos, mas depois tem que pagar a fatura, poderia nos ajudar a entender melhor esse assunto? Eu achei perfeita essa analogia, porque era isso mesmo que acontecia. Quando alguém sacrificava um animal, ele precisava se lembrar e ter fé de que o Messias viria para morrer por ele. E quando ele estava sacrificando, ele estava demonstrando então que ele acreditava nisso. Ele estava comprando no crédito e alguém um dia viria pagar o débito da fatura. E esse foi Cristo, que lá na cruz pagou o débito do crédito que estava sendo acumulado desde a fundação do mundo na queda de Adão. Não é, meus queridos irmãos e queridas irmãs? Jesus pagou o nosso débito. E ele pagou não só para aquelas pessoas, mas pagou o nosso também. Daquelas pessoas que ainda iriam comprar no crédito, que ainda iriam pecar. Mas hoje nós precisamos nos lembrar de que a fatura já foi paga. A fatura já foi paga. Bom, segunda pergunta. Se Cristo morreu por todos, por que nem todos serão salvos? Vejam só, ela é uma pergunta muito importante que se liga com a primeira. Se Jesus morreu por todos, por que nem todos serão salvos? Vamos para 2 Coríntios capítulo 5, do verso 18 até o 21. Vejam o que está escrito. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, aqui aparece uma palavrinha-chave, que é a reconciliação. Cristo fez aquilo que era necessário para que nós nos reconciliássemos com Deus. No entanto, nós precisamos aceitar isso. Se nós não quisermos a reconciliação com Deus através do sacrifício de Cristo, não adiantará. Eu gostaria de ler também
um texto que está em Marcos, capítulo 1, do verso 14 até o 15. Vejam só o que aconteceu aqui. Depois de João ter sido preso, esse era o João Batista, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Percebam, meu querido irmão, minha querida irmã, que Jesus ele pregava o arrependimento também. Nós precisamos nos arrepender. Não podemos e nem devemos continuar vivendo da mesma forma que nós vivíamos antes de conhecer a Cristo e os princípios do seu reino. Você pode ler isso também no capítulo 6 de Romanos, e eu incentivo fortemente que vocês leiam isso, tá bom? Bom, vamos lá. Terceira pergunta. Quais são os ensinos da sabedoria mundana que são loucura para Deus? E quanto à ideia de que o incrível design e a beleza do mundo surgiram de modo casual? Então aqui já está mencionando uma sabedoria mundana que para Deus é loucura. A questão do surgimento espontâneo da vida e da evolução, como muitos acreditam, não é? Onde a vida surge a partir da não-vida sem uma intervenção de um Criador. Negar a existência de um Criador Supremo, isso é loucura diante de Deus, não é? Bom, outra coisa que eu coloquei aqui, pensar em uma vida finita sem eternidade, sem a perspectiva da eternidade. Por quê? Porque isso muitas vezes nos leva a viver uma vida aqui intensamente, buscando os prazeres deste mundo, mas não vivenciando os princípios do reino de Deus. E aí nós nos esquecemos da realidade da vida eterna ou da morte eterna. Bom, agora vamos para a quarta pergunta, é a última. Por que a ideia de salvação pelas obras é fútil, errônea e contrária ao plano da salvação? Ora, queridos irmãos e queridas irmãs, se nós podemos ser salvos por meio das nossas obras, por que Jesus então teve que morrer? O sacrifício de Cristo, ele faz parte do plano da salvação, ele é central nesse plano da salvação. Eu tentei resumir aqui de uma maneira muito simples e pensei no seguinte: as obras, elas revelam se aceitamos o sacrifício de Cristo e também os seus ensinos, os princípios de seu reino, ou se não aceitamos e ainda estamos em rebeldia contra Deus. As obras que nos salvam são as obras de Cristo, mas as nossas obras testificam se nós aceitamos essa salvação e tudo que vem junto com ela, porque o sacrifício de Cristo ele não vem sozinho, querido irmão, querida irmã, ele vem acompanhado de tudo aquilo que Cristo disse. E ele vem acompanhado pela razão pela qual ele existiu, e nós precisamos nos lembrar disso. E precisamos aceitar o sacrifício de Cristo. Precisamos nos reconciliar, como nós lemos ali em 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 18 até o 21. E isso só é possível através de Cristo, não através das nossas próprias obras. Que nós nos lembremos disso e que, se nós pecarmos, como diz João, que nós possamos confessar os nossos pecados, porque Cristo é o nosso advogado e Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a imundícia, para perdoar todos os nossos pecados. Isso está lá no livro de 1 João, a primeira carta de João, o capítulo 1, ali, o finalzinho do capítulo 1 e o início do capítulo 2. Leia lá, meu querido irmão, minha querida irmã, que vocês possam lembrar disso, de que o plano da salvação, ele não se resume à morte de Cristo, mas ela é central. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas pelo que Cristo fez por nós. E, com as nossas obras, nós revelamos a nossa posição diante do que Cristo fez. Tá bom? Um grande abraço, tenham um feliz sábado, que vocês possam se entregar a Deus hoje. E até a próxima.
se assim Deus nos permitir.